Você gosta de dinheiro? Alguém disse: "O dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos". E sabe, realmente muitos de nós gostaríamos de encontrar aí um baú cheio de muitas moedas preciosas e ficarmos ricos do dia para a noite. Por isso que hoje eu quero estudar com você sobre caça ao tesouro celestial. Qual que é a moeda do céu? Qual que é o dinheiro do céu que traz a verdadeira riqueza? Em 1 Coríntios 6, verso 20, o apóstolo Paulo fala que todos nós somos comprados por alto preço. Nós somos pecadores. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O dinheiro que a morte nos dá, aliás, que o pecado nos dá, o dinheiro que o pecado nos dá é morte. Mas Cristo, ele nos dá a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. E é isso. E ali, Pedro, em 1 Pedro 1, 17 a 20, ele fala que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos, então, o sangue de Jesus é que paga pelo nosso resgate. Isso é muito importante. Moisés, quando ele instituiu a Páscoa, né, inspirado por Deus, ele colocou a Páscoa o quê? Ele colocou que todos deveriam colocar sangue nas portas. Esse seria o pagamento pela vida dos primogênitos. Aí o anjo à noite passou direto, o anjo da morte. Então é isso. O sangue foi o pagamento, foi a moeda do céu que pagou pela vida dos primogênitos israelitas que creram. E é assim, as 10 pragas do Egito, elas começam com sangue e terminam com sangue. Começaram com sangue no rio Nilo, terminaram com sangue nas portas. O ministério de Jesus também começou com sangue, a água se tornou em vinho lá nas bodas de Caná, o primeiro milagre, e terminou com sangue na Santa Ceia e depois na cruz. Então vocês estão vendo? E Hebreus 9:22 nos é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É isso mesmo. Então, através de Cristo, através do seu sangue na cruz, a nossa dívida é paga. Mas para entendermos melhor essa questão da importância do sangue como moeda celestial, o sangue como dinheiro de Deus, para a gente entender, a gente precisa entender aqui alguns pontos básicos de como que funciona a aliança nossa com Deus. A aliança é um compromisso. A palavra aliança significa amarrar. Como que Deus nos amarra a Ele? É através da aliança. E então a aliança na Bíblia tem 4 partes. A primeira parte da aliança é o que? É a parte de Deus. É Deus dá graça, dá bênçãos, entendeu? Ele supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais, sociais, espirituais. Então, a primeira parte da aliança é a parte de Deus. Ele sempre toma a iniciativa e ele dá sua graça, sua bênção, suas promessas. Em segundo lugar, é o que? É a nossa parte. A parte do ser humano que Deus espera é obediência. Obediência à sua lei, aos seus mandamentos. A terceira parte é o que? São as maldições. Se a gente quebrar os mandamentos, nós caímos da aliança, quebramos a aliança e então recebemos um remédio amargo, que é um remédio para nos levar de volta para o caminho da graça. E o quarto então é o sacrifício. O quarto aspecto da aliança é o sacrifício eh, de um cordeiro que representa Jesus, o sacrifício de Jesus, que quando nós cremos, faz a gente voltar para a estaca zero, faz a gente voltar para o começo, faz a gente voltar para o caminho da graça de Deus. É isso. Então, a gente pode entender essa graça no seguinte aspecto, assim, ó, de maneira prática, ali em Gênesis 1 e 2. Então, a parte de Deus, Deus fala assim, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu muito mantimento, Deus deu a oportunidade deles reproduzirem, de terem companheirismo no casamento, de terem domínio sobre todas as coisas. Isso está em Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, essa é a graça de Deus, é a parte de Deus. E aí ele fala: pode comer abundantemente de todas as árvores e usufruir de toda essa graça que eu estou dando. Mas daí Deus traz assim, a segunda parte, mas eu quero uma obediência. Eu quero que colocar um limite. Deus coloca o primeiro mandamento, né? Que é o que? Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Deus colocou um limite para provar a lealdade dos seus filhos. Gênesis 2, versos 16 e 17. E as maldições? É o remédio amargo. É o remédio amargo, então, Deus falou: no dia que comerdes, certamente morrerás.
Se comer do fruto proibido, morte. E é lógico, é morte espiritual, é quebra da aliança, é a separação da fonte de vida. E veja que quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram muita culpa, tiveram vergonha, se esconderam, tiveram então medo e eles começaram a brigar, houve conflito entre eles depois que eles desobedeceram. São maldições, e são muitas as outras maldições quando uma pessoa quebra os mandamentos. Então é isso. Então Deus, ele quer nos proporcionar todas as bênçãos do céu, mas a obediência é a maneira de mantermos, nos mantermos no caminho da obediência. E aí, então, como nós vimos, o sacrifício, quando então Adão e Eva tiveram todas as maldições, foi o sacrifício de um animalzinho, que Deus tirou a pele daquele animal e cobriu o corpo deles, que estava mal e porcamente coberto por folhas de figueira. Foi quando, então, em Gênesis 3:21, Deus colocou aquela pele de cordeiro e eles entenderam. Eles entenderam que só a pele do cordeiro pode ser a justiça, pode recuperar a graça, pode levá-los no caminho da graça e da bênção de Deus, levar de volta a esse caminho maravilhoso. E então, Deus já tinha dito também na promessa, em Gênesis 3:15, Deus falou assim, ó, o Messias, o filho da mulher, ele vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E realmente Jesus foi ferido na cruz. Essa era a promessa. O Cordeiro de Deus seria ferido na cruz, mas ele acabaria para sempre com o mal, com o pecado, porque ele pagaria o preço pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Você está entendendo? Então é isso. Nós vimos então, recapitulando, os quatro aspectos da aliança. Primeiro, a parte de Deus é nos dar graça, bênçãos, promessas. A nossa parte é obedecer os seus mandamentos para nos mantermos no caminho da graça. O terceiro, então, nós vemos a maldição. Quando caímos do caminho da graça, existe um remédio, um chacoalhão para nos levar de volta para Ele, para nós sentirmos desejo de voltar para Ele. E a maneira de voltar para Ele é o sacrifício, é o cordeiro, é o sangue, que é o passaporte de volta para o caminho da graça e começarmos tudo outra vez. É isso. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Que bênção, né? E então, existem três sinais do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, que eu gostaria de é, lembrar com vocês hoje. Aqui, ó. Primeiro, circuncisão. Segundo, Páscoa. E terceiro, sacrifício do cordeiro ou de outros animais. Então, vocês estão vendo? Eram três símbolos desse sangue que Jesus haveria de derramar por nós. E Jesus, quando ele veio, ele substituiu esses sinais por outros sinais. No lugar da circuncisão, Jesus colocou o batismo. No lugar da Páscoa, Jesus colocou a ceia do Senhor. E no lugar do sacrifício de animais, Deus colocou os dízimos e as ofertas. É isso mesmo, o sacrifício que nós podemos fazer para lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Então, isso é muito importante, a maneira como a gente pode viver isso na nossa vida. Então, na prática, o dinheiro do céu é o sangue. Essa é a moeda do céu. É o sangue, mas o sangue é um sinal de realidades eternas na graça de Deus, a sua justiça. A graça de Deus, a sua justiça são simbolizados pelo sangue. É isso. O apóstolo Paulo descreveu muito bem isso ali em Romanos 3, verso 22 e 23, e também em Efésios 2, verso 8 a 10. Ele fala assim, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o apóstolo Paulo ele traz que a justiça, nós recebemos a justiça de Cristo pela graça, mediante a fé. É a fé que nos conecta, né, com esse sangue que nos leva de volta para a graça de Cristo. Muito bem. Então nós vimos que o dinheiro do céu então é a graça, a justiça representada pelo sangue. Muito bem? Então, e Jesus, ele nos dá muitas graças, né? A sua salvação, a intercessão e também bênçãos materiais, né? Deus dá o teu salário, a tua aposentadoria, a tua pensão, a mesada, os presentes que a gente recebe, tudo são bênçãos que Deus nos dá. E aí o que o apóstolo São Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8? Ele diz assim, ó, tenha você o mesmo sentimento que Jesus teve. De que? Ser servo, ele fala ali, se esvaziar, se humilhar, fazer sacrifício na cruz. Então,
o apóstolo mostrou que nós devemos ser imitadores de Cristo, de nós, para nós termos o mesmo sentimento dele, para nós sermos mais semelhante a ele, precisamos nos sacrificar como ele. Precisamos ser servos, nos humilhar, fazer sacrifícios e entregas. Olha que interessante. O apóstolo Paulo até diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo é uma maneira de nós introjetarmos dentro de nós o caráter dele, a vida dele. É uma maneira de santificar. Então, Jesus, é, ele nos dá a salvação, nos dá as bênçãos infinitas, e nós precisamos receber a cada dia essas graças de Cristo e imitar essa oferta sem igual que ele faz por nós. Então nós entendemos, ó, os dízimos e ofertas, eles são símbolos, símbolos do que? Do dinheiro do céu, que é a graça, que é a justiça revelada pelo sangue, que também é um símbolo desse dinheiro do céu. Então, o dinheiro do céu é o sangue, a graça, a justiça. E quando nós imitamos todos os dias essa entrega, esse sacrifício, a nossa vida vai se aprofundando em Deus. E sabe, na Bíblia mostra que sem entrega, sem sacrifício, não há adoração. Não há adoração verdadeira sem essas entregas. E nós vemos isso ali em Gênesis 22, verso 7, quando Isaac, ele fala: Pai, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha para o sacrifício, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? Então, Isaac, ele tinha a noção, ele sabia, ele tinha aprendido com o seu pai Abraão que o quê? Que sem sacrifício não há adoração verdadeira, não há perdão de pecados sem o sacrifício. Então é isso. Do mesmo modo, então, que o sacrifício naquele tempo era fortalecia a adoração, completava a adoração, fazia uma adoração ser plena. Assim também a morte de Cristo na cruz, o seu sangue que ele derramou na cruz, e hoje aplica para a nossa vida lá no céu, os seus méritos. Isso tem que estar na adoração, senão a adoração não é completa. E veja, na Bíblia é falado sobre isso 3 vezes. Deus fala para o seu povo ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. 3 vezes Deus fala: não venham perante mim de mãos vazias. Isso está em Êxodo 23, em Deuteronômio 15, Deuteronômio 16. Então, não há adoração completa de mãos vazias. Temos que oferecer algo ao Senhor. Assim como Deus ofereceu o seu Filho por nós, nós temos que imitar Jesus, oferecendo o nosso sacrifício, oferecendo nossos dízimos e ofertas, que são símbolos daquele sacrifício maior. Não quer dizer que o dízimo e a oferta vai substituir o sacrifício de Cristo, nunca. Mas eles são símbolos que ajudam a fortalecer a nossa fé no sacrifício que realmente nos salva, que é a morte de Jesus. E então, vamos ver um pouquinho nesse final do vídeo algumas diferenças, que tem gente que não consegue entender. Qual é a diferença entre dízimo e oferta? Não podia ser uma coisa só? Por quê? Qual a diferença? Primeiro, a origem. O dízimo, ele é originado na primeira, lembra? A primeira das 4 partes da aliança, a parte de Deus. Então, a graça, as bênçãos que Deus entrega, é isso. O dízimo, então, é um reconhecimento a essa graça. E a oferta? A oferta representa o quarto elemento da aliança, que é o que? É o sangue, é o sacrifício, é aquele dinheiro do céu, a moeda do céu que nos faz voltar para a primeira instância, que é a graça de Deus. Nos faz voltar para o caminho da graça. É o sangue de Jesus que nos faz voltar para o caminho da graça. E a oferta é um símbolo desse sangue, desse sacrifício. Então é isso. Outra diferença, quanto à quantia. A quantia. O dízimo Deus colocou 10%. E a oferta? Deus colocou ponto de interrogação. Você decide. Olha só. Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque quando a gente estuda bem a fundo esse assunto, o dízimo representa fidelidade e a oferta representa amor. A fidelidade aos mandamentos de Deus é dízimo. Então a fidelidade ela tem que ser exata, de acordo com o que está escrito no contrato, está escrito na aliança, tem que ser exata. Fidelidade no dízimo. E oferta? A oferta é amor. Por que é amor? É amor que se sacrifica, que entrega, que derrama o sangue. Então a oferta é amor, e o amor não pode ter limites.
Se Deus colocasse um número, estaria colocando limites. O amor verdadeiro não tem limites. Você confia nisso? Você acredita nisso? Você aceita isso? Olha só, queridos. E as diferenças? Qual que é a diferença, então, na questão da finalidade? O dízimo, ele serve para a pregação do Evangelho, né? Para que a graça e a bênção de Deus possa ir a outras pessoas. E a oferta? A oferta serve para a manutenção da igreja, dos programas da igreja. Em uma frase, dízimo é para que Deus seja mais conhecido. E oferta é para que Deus seja mais admirado. Você está entendendo? Então, é isso, é muito especial. O dízimo, quanto à aliança, o dízimo mantém a aliança. E a oferta aprofunda a aliança no amor, no relacionamento. Olha só, cada vez que eu vou entregar o dízimo, eu imagino Abel, que ficou com as mãos ensanguentadas e as roupas ensanguentadas porque matou aquele cordeiro, e Deus aceitou o seu sacrifício, a sua adoração. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim. Abel com as mãos manchadas de sangue, com as vestes manchadas de sangue. E quando você pega o teu cartão de dízimo e oferta e vai entregar na igreja, você está com as suas mãos manchadas de sangue, aquele envelope escorrendo sangue. Cada sangue uma gota da justiça e da graça de Cristo. Dinheiro que você recebeu, que você ganhou, e você dizima e você oferta, esse dinheiro se torna então o sangue de Cristo, que é o símbolo da salvação, o símbolo da justiça. E aí se torna então um tesouro no céu. Quando eu devolvo dízimo e oferta, todo o resto dos bens que eu tenho, da vida que eu tenho, tudo acaba sendo banhado pelo sangue de Jesus. Porque é assim que a minha fé me leva nessa imitação, nessa sistemática prática de me sacrificar, de imitar Jesus, de oferecer, de sacrificar como ele se ofereceu e se sacrificou.